Bem, boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença dos senhores. A ideia inicial foi de fazer esse primeiro debate preparatório ao nosso terceiro fórum na própria sede do IBDS, a qual se mostrou, infelizmente, pequena, né, diante do número expressivo de colegas, de pessoas interessadas nesses módulos. Isso é um bom sinal, né, no nosso mercado brasileiro de seguro. Cabe a mim, então, somente aqui dirigir os trabalhos formais da mesa e gostaria de lhes dizer que hoje nós teremos, então, 2 módulos. O primeiro, com o título A Unificação do Direito das Obrigações do Novo Código Civil e o Contrato de Seguro, cujo módulo será dividido, né, entre os expositores, doutora Vera Helena, cujo currículo já foi apresentado, como professora doutora de Direito Comercial da USP, e o Dr. Fábio Ulloa Coelho, professor titular, né, de Direito Comercial da PUC São Paulo. Ambos bastante ligados ao nosso Instituto IBDS. No final das palestras, nós pediríamos que as eventuais perguntas fossem feitas por escrito e entregue às recepcionistas. Cada palestrante terá em média de 30 minutos para a apresentação, o que é sempre muito pouco, né, para juristas tão consagrados nos brindarem, né, com seu conhecimento apenas 30 minutos, cada um. Feita essa apresentação, eu passo então a palavra primeiramente a professora doutora Vera Helena. Boa noite, senhores. É um prazer estar aqui com todos os colegas. Quanto aos 30 minutos, para quem não gosta de falar, é uma montanha. O meu problema é escrever, não é falar. Portanto, eu vou ficar felicíssima se eu conseguir dizer tudo em 30 minutos. Certo? O que nós temos de novidade? A primeira novidade ela é trazida pelo artigo 757 e deixou-me bastante feliz, porque encerrou uma discussão enorme que nós, do Departamento de Direito Comercial, tínhamos com o Departamento de Direito Civil com relação à natureza do contrato. Ou seja, a partir do momento em que se afirma que a prestação da seguradora é uma prestação de garantia, isso numa muito boa esteira, não é? Porque nós acompanhamos aí Joaquim Garrigues e fora Fábio Conde Comparado, dentro do direito brasileiro, afasta-se toda aquela discussão com relação ao caráter aleatório do seguro. Então, agora ninguém mais pode afirmar que o seguro é um contrato aleatório. Ele é um contrato comutativo e a prestação da seguradora é uma prestação de garantia. E como prestação de garantia, ela não é, como a indenização, de caráter eventual. Então, sob esse aspecto, embora eu tenha algumas brigas muito grandes com o novo código, aliás, enormes, né? Mas não vem ao caso porque é em outro terreno. Eu estou, assim, felicíssima. Por outro lado, nós temos um outro ponto, certo? É que quando o código adota a prestação da seguradora como uma prestação de garantia, esta compreensão vai tanto se coadunar com a função ressarcitória do seguro de danos, como com a função de previdência do seguro de pessoas. Porque, na realidade, o que a seguradora promete não é indenizar. O que ela promete sempre, os senhores estão cansados de saber isso, e agora eu repito o óbvio, o que ela promete é garantir que as consequências de um eventual sinistro serão
abrandadas, minoradas, né? Não vão atingir o segurado da mesma forma. Por outro lado, quando nós afastamos a expressão indenização, a coisa também coloca-se melhor. Por que coloca-se melhor? Porque a expressão indenização na técnica securitária, ela não tem a mesma abrangência que a expressão garantia. Embora a parte somente surgir com o sinistro e ser eventual, ela, quando nós falamos indenização, nós pressupomos dano. E aí nós teríamos que ressuscitar aquela grande discussão se nós teríamos dano no seguro de pessoas. E nós só poderíamos admitir isto quando se enxergasse o dano como uma eventual necessidade econômica, tal como proposto pela nova teoria indenitária. Eu não vou entrar neste terreno porque eu ainda não cheguei a uma grande conclusão se o Código teria adotado ou não a teoria indenitária. Eu espero que alguém tenha descoberto, porque assim me economiza um monte de pensamento. Não, e depois isso é um assunto meio cabeludo, né? Espero que ninguém deixe... Eu não quero pensar nisso, ok? Certo? Depois nós temos outra coisa boa que aconteceu aqui. Foi o ter se adotado a expressão interesse. Certo? O interesse, tal como proposto, como uma relação de valor entre uma pessoa e uma coisa, ou entre uma pessoa e outra pessoa. Né? E com esta redação, nós firmamos a visão do interesse como elemento essencial do contrato de seguro. Não vou discutir nesse momento se objeto ou causa, porque agora seria um pouco acadêmico demais e nós não estamos aqui para isso, não é? E, por outro lado, o que acontece com isto? Torna-se bem claro que o objeto do contrato de seguros não é a coisa, não é o bem. E, com isto, nós podemos justificar plenamente a existência de diferentes seguros incidentes sobre o mesmo bem, o que já nos facilita a vida. Mais uma contribuição do artigo 757 que nós temos aqui é que também não se vai mais discutir se o interesse estaria presente ou não no seguro de pessoas, certo? Porque a par da norma que reafirmar interesse relativo a pessoas ou coisas, ela vai repetir a mesma exigência do interesse mais tarde no artigo 789 com relação a pessoas, tá? Então, nós já afastamos uma outra discussão. Aceita-se a presença do interesse, tanto no seguro de danos quanto no seguro de pessoas. E aí nós voltamos de novo à possibilidade do Código ter agasalhado a nova teoria indenitária, ter adotado a concepção unitária do seguro. E como eu disse, eu fico um pouquinho numa situação um pouco apertada, porque eu defendo tese oposta, né? Eu não aceito a concepção unitária. Então, talvez por isso eu esteja fazendo algumas restrições. Eu tenho apenas uma crítica a fazer aqui no 757, que talvez esteja incorreta. É quando a norma utiliza a expressão interesse legítimo. Quando ela utiliza a expressão legítimo, pode levantar a dúvida ou induzir a crença que se tem em vista a licitude. E, particularmente, não me parece seja esta exatamente a posição da lei. É claro que eu só posso segurar interesses lícitos, mas parece que o novo código, quando utiliza a expressão legítimo, o que ele está frisando é a ideia de que o segurado deve estar interessado em que o sinistro não ocorra e não outra coisa. E é claro que também o interesse tem que ser próprio e não alheio. Não vejo nada além disso. No parágrafo único, ela torna bem claro que cuida-se de atividade submetida à autorização prévia administrativa. Isto é, a atividade submetida ao controle do Estado, controle este que, como nós sabemos, não se manifesta somente no momento da autorização, mas perdura por durante toda a vida da seguradora e
também na sua extinção, porque nós sabemos que, por equiparação às instituições financeiras, elas também estão submetidas a 6.024 e, portanto, a égide do Banco Central na intervenção e na liquidação extrajudicial. O que mais que nós temos de bom aqui? E vejam, não é que eu estou fazendo apologia do novo código, não. Eu sou uma das maiores inimigas da unificação, ok? Plenamente bairrista, odeio este código, tá certo? Mas eu sou obrigado a aceitar que é um capítulo de seguro, até que tem muita coisa interessante, embora tenha algumas aí que nós já chegamos lá, né? O que mais me deixa felizinho é quando no artigo 758 ele me demonstra com todos os Fs e Rs que a apólice é apenas um instrumento do contrato de seguro. Ela não é o contrato, mas apenas um documento comprobatório do contrato de seguro. E esta já era a doutrina, a orientação do direito anterior, embora a doutrina de vez em vez afirmasse outra coisa, porque na realidade a norma anterior ela dizia que o contrato tornava-se perfeito e acabado quando a seguradora fazia o lançamento da operação nos seus livros. Portanto, a apólice tinha caráter plenamente instrumental em que pesasse as opiniões em contrário. E por isso que também fica bom agora quando ela aceita também o bilhete dos seguros com a mesma função instrumental, isto expressamente, e qualquer outro documento comprobatório do pagamento do prêmio. Com isso, ela nos simplifica a vida de uma forma enorme. É interessante também que agora a lei torna expresso o que a prática já sancionava, que era a necessidade de que tanto a apólice quanto o bilhete portassem no seu bojo todas as condições, os elementos essenciais do contrato. E, por outro lado, ela restringe a possibilidade de que a apólice no seguro de pessoas possa ser, certo, ao portador. Na orientação do direito anterior, essa restrição só dizia respeito ao seguro de vida. Está correto? Está correto, certo? Porque a situação entre a apólice no seguro de danos e a apólice no seguro de vida é totalmente diferente. No seguro de danos, como nós vamos ver, quando eu transfiro o seguro, ele segue como uma obrigação própria da coisa, ele acompanha a coisa, e no seguro de vidas é diferente, então ficou simpático isso também. No 761, nós temos uma outra novidade. Qual é a novidade? Certo? É a necessidade de indicar a seguradora líder quando se tenha co-seguro na apólice. E isso é interessante porque o Código de 1916 nem sonhava, nem vislumbrava a figura do co-seguro. Hoje torna isso expresso, o que não quer dizer que as demais seguradoras não possam integrar a lide. Com relação ao 762, nós temos outra situação interessante. Substitui-se a noção de ilícito pela noção de ato doloso. E isso é mais coerente com o seguro? É mais coerente. É mais coerente, mais técnico, porque justamente o que se quer evitar é o ato voluntário, né? É que o segurado dê causa ao sinistro. Então, quando a nova redação fala em ato doloso, isto coaduna-se muito mais com a teoria indenitária. Então, sobre esse aspecto, também é bom, porque a ideia não é sancionar a prática de qualquer ato ilícito. De qualquer forma, é necessário lembrar que continuam as excludentes da responsabilidade. A voluntariedade não vai implicar em perda do seguro quando estejam abrangidas nas situações descritas agora na norma do artigo 188 do novo Código. Tá? Estado de necessidade, etc, etc. E também a redação do 763, ela é expressivamente muito melhor do que a redação anterior.
Eu cheguei a ter um tempo em que se discutia que o que importava é que o pagamento do prêmio fosse antes do sinistro. Isto era uma dificuldade, inclusive à época, isso já fazem muitos anos, não vou dizer quantos, porque não interessa, certo? Mas eu tive que escrever alguns artigos sapateando em cima do assunto, porque a ideia era o que se exigia era pagamento tempestivo, certo? A ideia é que mesmo que o sinistro ocorresse antes do pagamento do prêmio, certo? Isto não teria importância, desde que o segurado não estivesse em mora. Então, com isso, nós afastamos algumas interpretações que ocorriam, que estavam lastreadas na norma do artigo 12 do Decreto-Lei 73, e que confundiam pagamento após o sinistro com pagamento em atraso. Então, ótimo isto, porque com a nova redação nós não temos mais isto. E por outro lado, tecnicamente, esta posição também é mais correta. Por quê? Porque se nós aceitamos e configuramos que o contrato de seguro é um contrato consensual, o pagamento do prêmio não é ato de aperfeiçoamento do contrato. Ele já é ato de execução. Se é ato de execução e não ato de aperfeiçoamento, se o segurado não está em mora, justifica-se o pagamento da indenização. Já na norma do 765, nós não temos grandes novidades. Todo mundo sabe que o contrato de seguro é um contrato ubérrima fides. O que ela traz de bom? O que ela traz de bom é que ela torna bem claro que o dever de atuar com boa-fé não está só no momento da conclusão do contrato, mas estende-se por todo o período em que durar este contrato. E com isto justifica-se o dever que tem o segurado de não agravar os riscos cobertos. Então, esta orientação também é louvável. E quando nós falamos em boa-fé, é necessário lembrar que a norma do 1444 do Código Civil, ela não distinguia quando das declarações, na inexatidão culposa ou dolosa. E, de qualquer maneira, impunha-se ao segurado a obrigação de pagar os prêmios vencidos, além da perda da garantia. Com a nova redação, isso já não se coloca exatamente desta mesma forma. Se bem que eu não sei se o resultado no frigir dos ovos não fica mais demagógico, não, mais teórico do que realmente eficaz. Porque ela defere à seguradora a opção de ou resolver o contrato ou cobrar a diferença dos prêmios vencidos quando a inexatidão não for dolosa. Mas, de qualquer forma, a opção para resolver ou não será da seguradora. Então, aí já fica, eu não sei se mudou alguma coisa, porque ela vai decidir isto. Por outro lado, o que ela faz de bom aqui, certo, é que estende o dever de declarações exatas também ao representante do segurado, mas o que era também já entendimento da doutrina. Então, sobre esse ângulo, nós não temos nenhuma grande novidade. Com relação à norma do artigo 768, nós temos, aparentemente, algum abrandamento, porque ela diz que o segurado somente vai perder o seguro, a garantia, se ele agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Eu só me pergunto como fica a prova do intencionalmente aqui. Então, eu achei que ficou meio complicado, certo? Em todo caso, os senhores podem chegar a alguma conclusão, porque eu não entendi muito bem como vou resolver isto. Mas, logo em seguida,
nós temos uma redação que eu fiquei um pouco confusa também, que é a do 769. Por quê? Porque em seguida ela diz que o segurado ele vai ser obrigado a comunicar ao segurador logo que saiba todo incidente apto a agravar consideravelmente o risco coberto sob pena de perder o direito à garantia se provar que silenciou de má fé. Então, num primeiro momento, nós podemos entender que se ele não silenciou de má fé, não aconteceria nada. Não é isso? Só que não é bem o que ocorre, porque logo em seguida, no parágrafo 1º, se diz que a seguradora, certo, desde que ela faça esta comunicação dentro de 15 dias ao recebimento do aviso de agravamento de risco, sem culpa do segurado, certo, que ela pode dizer que vai resolver o contrato. Então, continua a cargo da seguradora, independente dele ter agido com culpa ou sem culpa, a possibilidade de resolver o contrato. Então, eu não entendi muito o que vai significar ele ter silenciado de má ou de boa fé, já que ela pode resolver o contrato do mesmo jeito. Aí esse prazo de 15 dias aqui é de decadência. E daí ela diz que essa resolução somente vai se tornar eficaz 30 dias após a notificação e que aí então o segurador deve devolver a diferença do prêmio. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a possibilidade de perda da garantia, tal como está colocada, se apresenta como uma cláusula potestativa, segunda, a favor da seguradora. Em segundo lugar, eu não entendo o que eu posso entender qual seria a diferença do prêmio. Porque se a garantia ela é prestada, né, em primeira mão, num só momento, né, como é que eu vou calcular a diferença do prêmio? Eu não posso falar em meia garantia, 1/3 de garantia perante o agravamento do risco. Então, acho que ficou um pouco complicado aqui. Eu também não entendi qual vai ser a diferença se eu comuniquei intencionalmente ou não o agravamento. Também porque as nossas circunstâncias não são muito diferentes. E outra diferença que eu tenho aqui também a indagar é o que eu entendo aqui por logo que saiba. E como eu demonstro esse logo que saiba. Então, a redação da norma, nesse ponto, ela me parece mais bonitinha do que realmente eficaz ou com conteúdo. Outra novidade que nós temos no artigo 770 é a possibilidade de redução do prêmio caso o risco previsto sofra considerável redução. E agora eu acho que o Walter pode explicar depois, porque eu não sei como é que vocês vão fazer isso. Tá? Não, vocês me explicam, porque eu não sei como é que nós vamos colocar isso perante a mutualidade e como é que nós vamos colocar isso perante o princípio da indivisibilidade do prêmio. Porque se o prêmio é devido por inteiro, se o risco começou a correr, então agora eu também estou um pouco perdida, mas eu acho que o pessoal mais técnico pode esclarecer isto, né? Teóricos são sempre complicados, né? Já com relação ao 771, o que aconteceu? Aqui ficou mais explícito aquele dever de comunicar imediatamente à seguradora o sinistro, e facultando também à seguradora o poder tomar todas as providências que julgar necessárias para minorar as consequências. Agora, o que há de realmente importante aqui? O que há de realmente importante aqui é que ela traz para o bojo deste artigo a obrigação do segurado de atuar no sentido de minimizar danos. Significa, agora não é apenas um ônus, um dever. Eu não posso sancionar o ônus ou o dever, mas eu posso sancionar a obrigação. E agora, da forma como está colocada, eu tenho uma sanção, que é a possibilidade de perda do direito à indenização. Então, nesse ponto, a
nova redação é louvável. E, por outro lado, também dispensa-se que a seguradora faça a prova de que, se ela tivesse sido avisada a tempo, ela poderia ter atenuado as consequências do sinistro. Interessa, porque a questão reflete bem na tutela da mutualidade. Então, por aqui é bom. Nesta mesma linha de tornar mais precisas as obrigações de um de outro, quero dizer, de segurado e seguradora, certo? Ela lança também, por conta das seguradoras, despesas responsavelmente. É claro que dentro dos limites fixados no contrato. E esta orientação, na realidade, serve para o quê? Serve para que o segurado diligencie para minorar as consequências do sinistro. E isto também vai se coadunar muito bem com a nova redação do 779, quando suprime a expressão salvo expressa restrição, na apólice que estava anteriormente acolhida na norma do 1461 do Código de 1916. Quanto à obrigação de pagar a indenização corrigida, não há mais grandes problemas. O que o Código fez aqui foi só acatar a orientação da jurisprudência e a orientação da doutrina. Então, aqui não há grandes coisas. A proibição do sobreseguro, agora na nova redação, ela aparece isolada. E ela vem na norma do artigo 778. O que há de agradável é que fixa-se o momento da conclusão do contrato como aquele da estimativa do valor segurado, do valor do interesse segurado. Adequa-se também aqui a linguagem do Código, substituindo a expressão coisa por aquele interesse. E a par disto, uma outra simpática novidade é que se acena com a possibilidade da ação penal. Que seria estelionato? Quando entra no crime eu já fico muito aflita aqui. Nós temos uma irmã gêmea desta regra, que é aquela que proíbe os seguros múltiplos. E esta também mereceu um lugar à parte na norma do artigo 782. E ela torna agora obrigatória a comunicação à seguradora da intenção de segurar o interesse, eventualmente descoberto perante outra seguradora, de modo que se respeite o valor segurado. Essa norma aqui deve ser completada por aquela do 781, quando ela limita o montante da indenização ao valor do interesse segurado no momento do sinistro. Com isso, aplica-se em todo o teor o princípio indenitário. Evita-se destarte que, de qualquer forma, o seguro possa ser fonte de lucro para o segurado. Quanto ao subseguro, nós temos uma outra contribuição, que o Código antes não cuidava, nem mencionava, nem sonhava com a regra do rateio proporcional. E esta agora está bem clara aqui na norma do 783. Certo? E com isto, o Código acata o comportamento de longa data adotado pela prática. Sem isto, nós teríamos um enriquecimento indevido por parte do segurado, considerando a insuficiência do prêmio perante o pagamento da indenização. Poder-se aventar que o Código tem uma ligeira falha aqui. Ele não disse em que momento nós deveríamos considerar presente o subseguro. Se isso seria no momento da subcontratação, da contratação, ou se seria no momento do sinistro. Então, vale a aplicação do artigo 778 que nós comentamos acima. E o valor de referência para calcular-se o momento do subseguro vai ser também aqui aquele da contratação. Já com relação à norma que se segue, a do 784, ela é visivelmente mais branda que a catada anteriormente no artigo 1459.
porque quando ela menciona vício intrínseco não declarado, ela faz supor que quando o vício intrínseco seja declarado o defeito, seja declarado, ele possa ser segurado. Agora fica complicada só a definição acatada pelo Código como o que se considera defeito próprio da coisa, porque ele define como defeito próprio da coisa o que não se encontra normalmente em outras da mesma espécie. E, por vezes, a originalidade, eventualmente, pode ser considerada uma qualidade, não um defeito. Então, isso é muito complicado. Inclusive, eu tenho até uma situação muito gozadinha. Eu tinha uma dog alemã, não é? E ela namorou aquele todo pintadinho, o Arlequim, não é? E ela era cinza, filha de um campeão, negócio fantástico, aquela dog azul com os olhões azuis bonitos, não é? E na ninhada que surgiu um rato. Nós chamamos de rato aquele dog cinza malhado, certo? Tecnicamente, isso seria um defeito do cachorro, certo? E houve a maior briga porque todo mundo queria comprar justamente aquele raio todo malhado que não se enquadrava em nenhum dos padrões, certo? Oficiais. Então é muito complicado quando o Código utiliza essa definição que o defeito é o que não se encontra normalmente em outras da mesma espécie como defeito, né? A mediocridade pode ser defeito, a originalidade não. Então não sei, isso tem que ser pensado. Com relação à norma do artigo 785, também estou contente, porque ela reafirma o entendimento de que o contrato de seguros, certo, é um contrato intuito rei. Eu não vou passar do tempo de ninguém, não, né? Já avisou, falta 10. Tá, não, só para saber, certo? E também, e com isso, mas ela fez uma inovação, ela exclui a transmissão automática, certo, do seguro, como ocorria com outras atribuições próprias da coisa, tal como a hipoteca com o penhor, certo? No mais, ela ordena que nos seguros nominativos seja feita cessão à seguradora, e isto seja feito mediante documento assinado pelo cedente e pelo cessionário. Ótimo, que se afasta confusões. Complementarmente, com relação à circulação, então, do seguro, ela diz que, com relação à apólice ou bilhete de seguro, quanto à ordem, serão transmitidos por endosso em preto. Ótimo também. E nesse ponto é necessário lembrar alguma coisa, que é uma briga longa, desculpe minha pretensão, com Ponte de Miranda, mas né? Certo? A apólice de seguro, embora ela tenha um modo de circulação assemelhado àqueles do títulos de crédito, ela não tem nenhuma identidade com esses instrumentos, né? Porque nem a apólice, nem o bilhete incorporam um direito ao crédito advindo da indenização. O que interessa é a transferência da garantia. E no caso da transferência da garantia, exige sempre a transferência do interesse segurado. Portanto, eu não posso fazer a mínima equiparação entre apólice, entre bilhete de seguro e título de crédito. E, finalmente, a norma do artigo 786 resolve um vastíssimo problema. Se os senhores estão lembrados, até a súmula 188, a jurisprudência não aceitava a extensão analógica da subrogação prevista no artigo 728 para os seguros marítimos, né? Então não se aceitava. Eu lembro muito bem que a questão não se colocava perante o DPVAT, né, tal como estava estabelecido na norma do artigo 8º da 6194 de 74, nem tampouco com relação aos seguros de responsabilidade civil, os facultativos, né? Tendo em vista a norma do artigo 9º desta mesma lei. Mas, por outro lado, também não se aceitava a aplicação do 985.3 do Código Civil, porque a seguradora não podia ser qualificada como terceira interessada no contrato de seguros. A seguradora era parte, portanto, ela pagava de vida própria, não de terceiro. Também não auxiliava o recurso à norma do 987,
porque esta se reportava àquelas do artigo 1065 e 1078, que regulavam a cessão de crédito, e o que levava a exigir, entre outras coisas, a transcrição da cessão no registro sob pena de invalidade. E com isso o resultado é que se negava a validade à cláusula nesse sentido. O resultado, então, se os senhores estão lembrados, foi a súmula 188, que por um lado admitiu a subrogação legal, por analogia àquela dos seguros marítimos, e por outro lado ela ampliou a interpretação da norma do 9853, né, do CC de 1916, e permitiu que se acolhesse a subrogação. Com essa nova redação, nós abreviamos essa canseira toda, certo? E é claro que se exclui a subrogação expressamente do seguro de pessoas, né? Isso nem é cogitável, ainda bem, né? Porque nós não podemos delimitar valor, né? Aqui. E com relação ainda de interesse, é o disposto no parágrafo 2º deste artigo, que proíbe a seguradora abrir mão deste direito sob qualquer forma. Interessa porque a subrogação tem como reflexo a tutela da mutualidade, além de desestimular a prática de causar inadvertidamente o sinistro. Na face oposta, e em seguida, o que nós temos de interessante, que ordena a seguradora que promova a citação do segurado para integrar a lide quando se trate de inadimplemento contratual. Isso é bom também. E mais simpático ainda é a admissão expressa agora que a companheira ou companheiro do beneficiário, inclusive perante a separação de fato, certo? Possa ser indicada como beneficiária do seguro. E agora não se exige mais qualquer espaço de tempo. Isto é bom e afasta-se com isso aquele ranço que nós tínhamos antes na norma do 1474 do Código Civil. E nesta mesma linha nós ficamos alegres porque afasta na norma do 792 a ordem de vocação hereditária do âmbito do seguro e diz que na falta de beneficiário, em primeiro lugar, vem o cônjuge sobrevivente, certo? E com isso se extrema muito bem o seguro da herança. E na 794, para tornar isto mais claro ainda e afastar algumas discussões, ela deixa expresso que o capital devido não vai responder pelas dívidas do segurado. Com relação à obrigação de reservas técnicas, quanto mais eu tenho? Bom, o que eu faço? Eu fico devendo. Quanto tempo a senhora? 3 minutinhos. Por favor. Vocês me aguentam 3 minutinhos? Então calculei mal, desculpem. Certo? É que eu odeio falar. Ela falou que não. Pois é, então com relação às reservas técnicas, o que é de interessante é que a obrigação de devolução agora ela está presente em 2 artigos. No 796 único e no 797 único. E torna bem claro que o não pagamento do prêmio num determinado momento não impede isto, porque esta era uma forma de se utilizada para burlar justamente a função de previdência da modalidade. E, finalmente, rompendo com a concepção que excluía a morte voluntária do segurado, que, aliás, era meio complicado considerar suicídio em seu pleno juízo, eu não sei como é que fica, mas ficava muito complicado, certo? Admite-se agora a indenização, desde que o suicídio advenha após um prazo de carência de 2 anos. Então a coisa já não fica tão mal, porque ninguém vai conseguir ficar nesse estado de perturbação 2 anos antes, né? De cometer qualquer... premeditando, é meio complicado, certo? Então, o que completa essa ideia é a possibilidade ainda de exclusão contratual de riscos decorrentes da prática de esportes,
o que é muito simpático, porque eu esquio, certo transporte mais arriscado e prestação de serviços militares ou ato de humanidade e outros, o que era antes usual nas nossas apólices. Eu peço desculpa por ter extrapolado um pouco o tempo, certo? Espero que eu não tenha perturbado. Ok? Obrigado, professora.